Quem já se preparou para um concurso sabe como é, né? É uma verdadeira maratona. Pilhas de livros, horas e mais horas de estudo, uma dedicação absurda. E mesmo com todo esse esforço, às vezes o resultado simplesmente não vem. Bate aquela frustração. Mas e se o maior obstáculo não for o volume de matéria, e sim a nossa própria mente? Hoje a gente vai analisar uma técnica que foca exatamente nisso. Olha só essa frase. Vamos parar para pensar nela um pouquinho, porque aqui está o pulo do gato de tudo que a gente vai conversar. É claro que o esforço físico de sentar para estudar é indispensável, ninguém está dizendo o contrário. Mas a aprovação, sabe, aquele momento de ver o nome na lista, isso é algo que acontece primeiro na nossa cabeça. É uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que pode de verdade alterar o jogo todo. Então, para a gente entender direitinho como isso funciona, nosso papo vai seguir essa linha aqui. Primeiro, a gente vai ver qual é esse tal de obstáculo invisível. Depois, vamos falar sobre a mentalidade do aprovado. Em seguida, vem a parte prática, né? A prática diária. Aí, como lidar quando a dúvida bate e, por último, a gente fecha com a postura final da aprovação. Bora lá? Vamos começar então pelo nosso primeiro ponto. Sabe aquela sensação de que quanto mais se estuda, parece que menos a matéria entra na cabeça? É uma frustração que muita gente conhece bem. E o interessante é que, segundo a fonte que a gente está analisando aqui, o problema raramente é falta de esforço. Na verdade, é um conflito interno que acaba sabotando todo o aprendizado. E a chave para entender esse obstáculo está nesse conceito aqui, o scanner emocional. Pensa só, o nosso cérebro ele não fica julgando se o que a gente pensa é verdade ou mentira. Ele simplesmente aceita. Então, se a gente fica repetindo lá dentro, eu não vou conseguir, isso aqui é difícil demais para mim, o cérebro entende isso como um comando, uma ordem. E aí ele começa a criar barreiras reais para o aprendizado. Ele literalmente executa o que a gente manda, tornando tudo mais difícil. Ok, então se o problema é um comando interno negativo, a solução, bom, parece lógica, né? É criar um comando positivo. E mais importante, sustentar esse comando. É exatamente disso que a gente vai falar agora, sobre como construir um estado mental em que a aprovação deixa de ser uma esperança distante e se torna um destino familiar, algo que já está sendo vivido por dentro. E olha que interessante essa comparação. De um lado, a mentalidade da luta, com aquela frase "eu tenho que passar". Dá para sentir o peso? A obrigação? A aflição? Agora, olha o outro lado. A mentalidade da confirmação. Estou confirmando a minha vaga. A diferença é sutil, mas a energia é completamente outra. Uma parte do princípio de que a vaga já existe, o estudo é só formalidade. A primeira gera ansiedade, a segunda, foco e tranquilidade. Certo, a ideia é poderosa, mas como é que a gente traz isso para a realidade, para o dia a dia? É isso que vamos ver agora. A técnica se baseia em ações bem simples e consistentes, desenhadas para reprogramar aquele scanner emocional de que a gente acabou de falar. Basicamente, são 3 pilares. Primeiro, a visualização. Todo dia antes de dormir, reviver o momento de ver o próprio nome na lista de aprovados. Não como um sonho, mas como uma lembrança. Segundo, sentir a sensação. Não é só imaginar, é sentir o alívio, a alegria, como se já fosse real. E terceiro, um ponto crucial: alinhar o corpo. Antes de estudar, sentar com a coluna reta, olhar focado, por 2 minutinhos. A simplicidade é a chave, a consistência é o motor. E esse lance da postura é transformador, porque ao mudar o corpo por apenas 2 minutos, sentando como alguém que já venceu, a percepção do desafio se transforma. Aquele tópico de estudo que antes parecia um monstro de 7 cabeças, vira só mais um item na lista de tarefas a ser executado com tranquilidade. Mas é claro que o caminho não é uma linha reta, né? Vão ter dias de cansaço, vão aparecer pensamentos negativos, dúvidas, isso é normal. E o legal dessa técnica é que ela não propõe uma positividade tóxica, sabe? Ela dá uma ferramenta simples e eficaz para a gente gerenciar esses momentos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Aquela vozinha que ataca a nossa capacidade, o nosso tempo, o nosso merecimento. O que a gente faz quando essa voz parece mais alta do que a da confiança? A resposta aqui é surpreendentemente elegante. Não se trata de lutar contra o pensamento negativo, o que, vamos combinar, quase sempre dá mais força para ele. O segredo é substituir. Essa frase, calma, o caminho já está em movimento, age como um comando neutro. Ela acalma o sistema nervoso e reafirma que o processo está rolando sem criar um novo conflito interno. E este ponto é fundamental. Consistência acima da perfeição.
Ninguém se sente confiante e com energia todos os dias. E tá tudo bem. O importante é manter a prática, mesmo nos dias de baixa energia. Aliás, é justamente nesses momentos de dificuldade que a mensagem de persistência é gravada mais profundamente na mente. Então, como é que tudo isso se conecta? Na nossa última sessão, vamos ver como essa prática mental diária deixa de ser só um exercício interno e começa a gerar resultados externos, tangíveis, que dá para medir no estudo. Esse cronograma aqui ilustra a progressão que se pode esperar. Ao sustentar o estado interno de já aprovado, o corpo e a mente começam a se alinhar. Lá pela terceira semana, a resistência àquelas matérias mais difíceis diminui. Na quarta, a compreensão fica mais rápida e, eventualmente, o ato de estudar, que antes era uma dor, se torna um processo fluido. E a explicação para isso não é mágica, é pura coerência. Quando a mente opera a partir da certeza e da calma, o corpo responde, o sistema nervoso se regula, a energia que antes era gasta com ansiedade e dúvida é redirecionada para o foco, para a absorção de conhecimento. O corpo simplesmente segue o comando da mente. E aqui fica uma ferramenta de emergência. A ansiedade bateu forte no meio do dia. A sugestão é essa: uma pausa. 10 segundos. Só fechar os olhos e se conectar com a imagem final do sucesso. É um reset rápido e muito poderoso para o estado emocional. No fim das contas, a mensagem central é esta: dominar o conteúdo é a base, claro, mas sem a mentalidade correta, esse conhecimento pode ser totalmente bloqueado pela ansiedade no dia da prova. O preparo mental não é um luxo, é uma parte tão crucial quanto o preparo intelectual. E a gente termina com essa reflexão. A beleza dessa técnica é que ela coloca o controle nas mãos de quem estuda. A cada dia, a cada sessão de estudo, existe uma escolha a ser feita: a postura da luta ou a postura da confirmação. A decisão de hoje é o que molda o resultado de amanhã.